Meus cumprimentos a cada um de vocês. Olá. E vamos continuar nessa sequência do André Luiz, o cientista espiritual. Nós hoje vamos pegar a lição 2019 e vamos falar da esposa de Joaquim e a maternidade de 3 ovoides, porque eu comecei a falar de ovoides na outra lição, e agora nós vamos falar desse caso da esposa de Joaquim. Esse assunto, ele está no livro Libertação. Você vai encontrar na página 91 a 100. Na página 91 a 100, no livro Libertação, que é o livro psicografado pelo Chico Xavier, do André Luiz. E ele vai falar do caso da esposa do Joaquim. O André vai fazer uma viagem lá no mundo das trevas. Ele mergulha e vê ali quilômetros e quilômetros de lama, aqueles espíritos do sofrimento, porque normalmente quem está nas trevas são espíritos, na maioria das vezes, que fizeram muita perversidade. Não são poucas, principalmente esses que trabalham contra a ideia de Deus, é muito forte nesse caminho. Aí ele disse o seguinte, que ele vai andando e vê aqueles precipícios, aquelas grutas, aqueles como se fossem verdadeiros vulcões ali, humanos, e ele vê às vezes milhares de espíritos um sobre o outro, gritando naquele desespero, que faz lembrar o que Jesus diz, onde vai ter choro e ranger de dentes. E ele disse que num precipício desse, ele vê logo ali no início do precipício uma senhora deitada, magrinha ali deitada, e ele fica muito impressionado que ele vê 3 formas assim, um pouquinho acima de uma cabeça humana, parecendo uma geleia, aquela forma, e ele observa que eram 3 ovoides, que estava grudado nelas, os 3 ovoides. E ele aproxima junto com o orientador dele e ele vai escutar o que é que esses ovoides estão dizendo, porque os ovoides começam a falar de vingança, ele vê que estão lá querendo vinganças. E ele vai conferir a mulher que estava lá deitada. Ela escutou um movimento e começa a chamar Joaquim, 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 Joaquim. E o orientador do André diz, olha, André, essa senhora, as coisas, o trabalho dela já estão sendo feitos, e ela foi uma senhora de engenho. Ela casou com esse homem que ela está chamando Joaquim. Esse Joaquim casou com ela, era a segunda esposa dele. Ele já tinha tido uma esposa, casou de novo com essa, mas na fazenda, ele era engenho, dono de engenho, fazenda, ele tinha escravos. E uma escrava, ele já tinha um caso com essa escrava. E ele tinha 2 filhos com essa escrava. Ela morava na fazenda com os 2 filhos e ele tinha esse caso. Mas isso incomodava a mulher. Além da perturbação da antiga esposa do Joaquim lá, que perturbava o ambiente, ainda tinha essa perturbação. E ela aproveita um momento que o marido não está e ela vende a escrava para regiões insalubres, e essa escrava vem desencarnar com doença, não sei se foi maleita ou coisa assim. Ela desencarnou numa região insalubre, com muito ódio. E ela pega os 2 filhos e inventa que ele roubou e põe dos troncos lá, batem muito, e depois esses rapazes vão desencarnar com tuberculose, com muito ódio. Aí ele diz, olha, essa senhora está aí e esses 3 são aqueles 3. A escrava e os 2 filhos da escrava. E ela está nessa situação, porque quando ela passa para o outro lado, ela também se fixou nessa ideia da vingança que ela fez, e naturalmente os outros também queriam vingança, numa afinidade imensa, e estão aí.
E aí o André diz, e como essa informação é nova para o André, e é nova para o mundo acadêmico nosso, imagine isso. E ele diz, mas ela já está, o processo de melhora dela já está sendo feito, porque o Joaquim já reencarnou, e ela breve vai reencarnar e vai ser esposa do Joaquim. Só que ela vai ter uma dificuldade de vivência muito grande, porque ela vai apresentar doenças de difícil diagnóstico. Porque como é que vão dar o diagnóstico de uma doença que é provocada pelos ovoides, esses parasitas ovoides, que está naturalmente alterando os centros de forças dela. E isso vai fazer com que ela tenha uma vida muito cheia de doenças e que médico nenhum vai encontrar o diagnóstico na maneira convencional de se olhar a medicina atual. E ela só vai começar a sentir um pouco de melhora, mas ela vai ter uma encarnação difícil, quando esses 3 ovoides nascerem, que serão filhos dela. Então serão filhos dela com Joaquim, esses 3 ovoides, que é a antiga escrava, que ela foi responsável pela morte, e esses 2 rapazes que ela também foi. Então isso daí é que ela vai num processo libertador dela, e vai ser difícil um diagnóstico desse. Então imagine as informações que ele está trazendo para o mundo acadêmico. Diz, então existe obsessão, existe ainda esses ovoides, e é possível isso, e a pessoa vai reencarnar e vai trazer esses distúrbios para seu corpo psicológico e seu corpo físico. No corpo somático ela vai trazer distúrbio, que a base está lá. Então, por isso que é difícil entender a psiquiatria, a psicologia, sem trazer a discussão da alma. E a psiquiatria iluminada do futuro, ela com certeza vai discutir esse mundo imenso de informações que tem para dar, e que o André Luiz está trazendo informações que os psiquiatras do futuro vão estudar esses casos, como o caso da esposa do Joaquim, nessa lição que está muito, muito bem explicada, e como eu mesmo falei, está muito bem explicada na página 91 a 100 do livro Libertação. Até o próximo encontro. Se você achar interessante, passe para frente as informações, porque o André Luiz precisa ser conhecido pelo nosso povo, principalmente quem trabalha com a área da saúde.